Se você está na internet há muito tempo, provavelmente já deve ter ouvido falar de teorias da conspiração, como por exemplo, o pouso na Lua teria sido encenado, a CIA supostamente matou John Kennedy e o 11 de setembro teria sido orquestrado pelo próprio governo americano. Mas eu acredito que a maioria de vocês não conheçam muitas teorias da conspiração do Japão. E é isso que veremos hoje. O timer da Sony é uma lenda que surgiu no Japão nos anos 80. Segundo a lenda, os eletrônicos produzidos pela Sony vêm com um temporizador que, ao atingir um prazo pré-definido, faz o produto parar de funcionar, obrigando o usuário a comprar um produto novo. A ideia de produtos serem projetados para parar de funcionar após um tempo é conhecida como obsolescência programada. Embora a existência do timer nunca tenha sido comprovada, muitos japoneses acreditavam na sua existência, e ela era frequentemente usada como piada em mangás e postagens em fóruns online. A lenda permaneceu restrita ao Japão até 2006, quando houve um recall de mais de 4 milhões de laptops Dell, com baterias contendo células de íon de lítio defeituosas da Sony, trazendo de volta a ideia de obsolescência programada. A Sony acabou tendo prejuízos por conta desse rumor. As vendas do PlayStation 3 não foram afetadas, mas acabou prejudicando os laptops Sony Vaio. Na época, o Google Trends indicou um número crescente de buscas na internet, mostrando como os compradores japoneses encontravam vários problemas nos laptops Sony Vaio. A situação piorou quando, devido a um bug de software, veio à tona que muitas TVs Bravia tinham tempo de funcionamento previsto de cerca de 1.200 horas antes de pararem de funcionar. O mais estranho é que, usadas por cerca de 3 horas por dia, essas TVs parariam de funcionar exatamente após o término da garantia. Inclusive, em 2017 eu tive uma Sony Bravia e depois de cerca de 3 meses de uso, ela começou a apresentar defeitos. A tela começou a ficar verde. No começo era rápido e a imagem logo voltava, mas o problema foi aumentando, até um ponto que eu não conseguia mais usar a TV porque a tela verde tomava a imagem. Então eu mandei para a garantia, ela voltou consertada, só que depois de uma semana de uso ela voltou com o mesmo problema e o cara teve que me dar uma nova. E essa funcionou por anos, até eu vender ela por volta de 2023. A lenda ressurgiu em 2010, quando foi descoberto que o PlayStation 3 não conseguia atualizar porque ele dependia de seus módulos de Wi-Fi e Bluetooth. E a única maneira de resolver o problema era substituir o módulo de Wi-Fi e Bluetooth com ferramentas como a microsolda. E em 2021 foi descoberto que uma medida anti-cheat na PlayStation Network tinha o potencial de tornar os jogos inoperáveis nos consoles PlayStation 3, 4 e 5, devido à necessidade de manter uma configuração precisa de data e hora obrigatória, seja através da conexão à rede ou de uma bateria CMOS, em um fenômeno conhecido como C-Bomb. Depois da reação negativa em relação ao problema, a Sony lançou uma atualização de firmware para o PlayStation 4 no final de setembro de 2021, que resolveu o problema, e fez o mesmo com o PlayStation 5 um mês depois. E você, acredita que o Sony Timer é real? Olha, do jeito que a Sony vem tratando o consumidor, eu não duvidaria. Essa teoria da conspiração afirma que muitos terremotos no Japão não são eventos naturais, mas sim terremotos induzidos artificialmente por tecnologias secretas, geralmente atribuídas a governos estrangeiros, como os Estados Unidos. Mas na lista também entram organizações globais ou o chamado Deep State. Os objetivos seriam enfraquecer o Japão, controlar a sua economia, impedir seu rearmamento ou puni-lo por independência geopolítica. Outras alegações recorrentes afirmam que os terremotos no Japão acontecem sempre no minuto 46, como por exemplo o terremoto de Tohoku, que ocorreu por volta das 12h46 da tarde. E isso seria uma prova de programação artificial, mas até hoje não existem evidências de que os terremotos tenham sido artificiais.
O Memorial Tanaka é um suposto documento secreto apresentado em 25 de julho de 1927 pelo primeiro-ministro japonês Gichi Tanaka ao imperador Hirohito. Nele, o Japão estaria traçando um plano metódico e implacável para dominar a Ásia, o Pacífico e, por fim, o mundo. Ele detalha etapas como o controle econômico e militar da China, a invasão da União Soviética, o estabelecimento de bases no Pacífico e, finalmente, o confronto com os Estados Unidos. O documento tem cerca de 13.000 palavras e foi publicado pela primeira vez em dezembro de 1929 na revista chinesa Current Affairs Monthly. Uma história popular contada por Leon Trotsky em 1940 diz que a inteligência soviética teria obtido o documento de um informante dentro do governo japonês e o vazou via contatos chineses e americanos. Independentemente da origem exata do documento, ele se espalhou rapidamente pela China, Europa e Estados Unidos, alimentando o medo do expansionismo japonês. Ele foi muito utilizado pelos Estados Unidos como propaganda durante a guerra, e filmes como A Batalha da China e Prelúdio de Guerra descrevem o Memorial Tanaka como um documento que demonstrava o plano de guerra japonês contra os Estados Unidos. To think of conquering China as the first step to world conquest. And as you have seen, in 1931 they embarked on phase one, the occupation of Manchuria. The small bonfire that the Japanese lit in Manchuria was to grow and spread with uncontrollable fury until the entire world was aflame. Entretanto, a maioria dos historiadores ocidentais consideram o documento uma fraude, visto que o original em japonês nunca foi encontrado. Além disso, foram apontados erros factuais e linguagem que não condizem com documentos oficiais japoneses da época. O documento surgiu primeiro em chinês, o que levanta muitas suspeitas de ter sido apenas uma falsificação. Essa história foi popularizada pelo jornalista e pesquisador Shun Akiba. Em seu livro, ele afirma que existe uma vasta rede de túneis e instalações subterrâneas secretas sob Tóquio, totalizando centenas de quilômetros, cuja existência é negada oficialmente pelo governo e autoridades do metrô. Esses túneis teriam propósitos ocultos, possivelmente militares, de controle ou até ligados a estruturas do período pré- e pós-guerra. Akiba começou sua investigação após encontrar um mapa antigo de Tóquio em uma livraria de segunda mão. Quando comparou com mapas modernos, notou discrepâncias significativas nas linhas do metrô. O mapa antigo mostra túneis paralelos, enquanto os atuais indicam que eles se cruzam. Ele argumenta que a engenharia não mente e que essas diferenças não podem ser explicadas por reconstruções normais. Isso levou ele a pesquisar registros de construção municipais, plantas antigas e mapas pré-guerra. E segundo ele, encontrou resistência. Funcionários se recusavam a falar ou o tratavam como louco. E supostamente uma pessoa teria despejado uma substância estranha em suas pernas, fato que ele interpretou como intimidação. Além disso, Akiba menciona túneis misteriosos saindo das linhas principais, estacionamentos subterrâneos antigos, porões não oficiais e portas trancadas sem explicação. Tem um filme lançado em 2004 que tem uma premissa parecida, onde um repórter encontra uma passagem secreta no subterrâneo de Tóquio. O nome do filme, para quem tiver interesse, é Marebito. Enfim, assim como as outras teorias, essa também nunca foi comprovada. Mas ainda assim, é um caso curioso. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido interessante e eu vejo vocês no próximo.